Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte: a melhor maneira de manifestar a justiça de Deus. Vamos pensar sobre isso? Sai daí não, fica comigo até o final. Vamos junto? Só antes, não deixe de se inscrever no canal, né? Muita gente tem assistido os nossos vídeos, mas ainda não está inscrito. Então já clica aí, inscreva-se, clica no botão, é rapidinho, clica também no sininho para você ser notificado a cada vídeo novo. Torne-se membro também. A gente está tentando juntar um número de pessoas como membros para a gente começar coisas aí inéditas, exclusivas para membro. Então a gente já tem planejado bastante coisa já programada aí no canal, inclusive participar de lives, superchats, esse tipo de coisa assim, descontos exclusivos nos materiais, além dos livros, a gente está preparando outras coisas também para estar distribuindo aí no canal. Então torne-se membro, vai ser bom, vai ajudar mais ainda a alavancar o nosso canal. E por falar em ajuda, querido, aquele famoso triplo C, né? Curtir, comentar e compartilhar, não deixa de fazer isso, para que o próprio YouTube, nos seus algoritmos, indique o vídeo para outras pessoas. Sempre lembrando, né? Jesus disse, ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e a gente pode fazer isso de várias maneiras, né? Uns gravam um vídeo, outros compartilham, outros simplesmente impulsionam para fazer o vídeo chegar a outras pessoas. Quanto mais gente acessando o nosso canal, mais gente está em contato com a palavra de Deus. Ajude também o nosso canal e o nosso ministério indo nesse primeiro link que está aqui na descrição ou na bio, tanto do YouTube quanto do Instagram, do Facebook. Você vai ter acesso a esses livros. A capinha deles está aparecendo aqui. São 2 livros de minha autoria. Quem se importa com Deus é um livro muito importante para aquelas pessoas que questionam, que perguntam onde estava Deus diante daquela tragédia, catástrofe, acidente, perda, enfim, pessoas que às vezes se revoltam um pouco contra Deus. Esse livro ajuda a gente a pensar sobre um outro prisma. E o Perca Peso Tirando a Trave do Olho, ele ajuda os crentes a não se tornarem fofoqueiros, né? Tem crente que se mete demais na vida do outro e às vezes não cuida da sua própria vida, né? Então, esse livro ele vai ajudar muito a gente entender exatamente o que é pecado e olhar um pouco mais para nós mesmos, para o nosso caráter, para a nossa formação, a fim de que a gente venha a contribuir para o reino. Tá certo? Vamos lá, o texto desse vídeo está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, e os versículos são 5 e 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versos 5 e 6 diz assim: Mas se a nossa injustiça traz lume à justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? É importante que aqui já está dentro de um outro tema, lembrando, né? São subtemas que tem na carta de Paulo aos Romanos. Até o versículo 18, a gente vai falar sobre essa questão da fidelidade de Deus que permanece a mesma. Deus continua sendo verdadeiro e vitorioso e poderoso diante de todas as falhas e dificuldades do ser humano, dos judeus ou de qualquer outro. Né? Não são os erros humanos que vão apagar, inibir ou impedir o agir de Deus ou as promessas de Deus de se cumprir. Então, até o versículo 18, Paulo vai trabalhar muito isso para que a gente se mantenha firme na fé, mesmo diante de algum tipo de escândalo, ou da incredulidade, ou do erro de alguém. Paulo vai nos alertar contra isso, dizendo que a fidelidade de Deus é a mesma e que as promessas de Deus não vão deixar de se cumprir. E aqui até o versículo 8, Paulo vai trabalhar dentro desse contexto, dessa fidelidade de Deus que permanece diante das dificuldades e dos erros e das desobediências e incredulidades humanas. Paulo vai trabalhar sobre essa questão de que ele falou lá atrás de que foi por causa do pecado dos judeus que a salvação chegou para os gentios, de que é através da incredulidade humana que a glória de Deus é manifesta. E aí Paulo, então, ele talvez já prevendo, lembrando que aqui, quando ele escreveu essa carta, ele não tinha ido ainda para se reunir com os irmãos ali de Roma, né? Lembrando que às vezes a gente fala igreja de Roma, tem gente que pensa como no mundo hoje, né? Que tem uma igreja lá denominada, uma denominação, uma igreja formada, um prédio construído. Não tinha nada disso. O Novo Testamento aqui acabou sem que isso pudesse acontecer. Só 200 anos depois do último texto escrito do Novo Testamento, né, da Bíblia, é que começaram a surgir as organizações, igreja como organização. Então, o que a gente fala aqui de igreja são células, né, são encontros, são agrupamentos, ajuntamento de pessoas, na maioria dos casos e na maior parte do tempo do Novo Testamento, reunindo-se de forma escondida, reunindo-se de forma secreta, porque quando sabiam que ali tinha uma reunião de cristãos, aquilo era atacado, e os próprios judeus eram os primeiros ali
a dedurar para os romanos e então eram atacados, cristãos eram presos e levados para a arena. Então, esse era o contexto ali. Então, não existia igreja, como a gente pensa hoje, daquela coisa do prédio, aquela organização, cargos, aquela coisa toda, não tinha. Então, Paulo estava desenhando, Paulo deu uma estrutura que lá na frente, séculos depois, começou então a se organizar. E aí, Paulo já prevendo uma série de erros, e Deus, não Paulo, mas Deus, utilizando-se de Paulo, da sua capacidade linguística, Deus alerta, então, para dizer, olha, se a injustiça manifesta a glória de Deus, não está dizendo que é para todo mundo cometer injustiça. Se por causa do pecado superabunda a graça, então não é para todo mundo pecar para poder manifestar a graça. Não, não é essa maneira que manifesta a justiça de Deus. Então a primeira coisa que a gente vai observar aqui nesse vídeo é que com certeza não era através da injustiça do homem que a glória de Deus seria manifesta. Pedro também vai falar em concordância com Paulo. Vamos dar uma lida lá na primeira carta, capítulo 2, dos versículos 18 a 25. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do 18 ao 25, fala assim: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, marca aí, exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então repare por que eu fiz questão de frisar. Porque nós fomos chamados para isso, nós fomos chamados para fazer o bem, nós fomos chamados para praticar a justiça e nós fomos chamados para seguir o exemplo de Cristo, que viveu sem pecado, e Pedro também exaltou. Então é para isso que nós somos chamados, e não para ser conduzidos pelo pecado. Lembra que a gente já falou aqui em vários vídeos, na Carta aos Hebreus, a gente enfatizou bastante isso, que quando se fala em conversão a Cristo, se fala em troca de gestão. Eu antes, quem geria minha vida era o pecado, eu vivia para a satisfação dos meus desejos e concupiscência, baseado nos pecados que me atraíam, que me encantavam, que satisfaziam a minha carne. Então eu antes era guiado, direcionado, e tudo que eu fazia apontava para a carne, para os desejos, para a vontade, para o pecado, e com Cristo eu troco de gestão. Então tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu realizo, tudo que eu projeto, tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com a vontade de Cristo, tem a ver com as leis de Deus, tem a ver com o propósito de Deus, tem a ver com o que Deus quer na minha vida. Então, conversão significa essa troca de gestão. Sai do trono do meu coração o poder do pecado e eu entrego o trono do meu coração para Jesus Cristo, então, assumir. E isso é muito importante, porque o ser humano sempre tem a capacidade de distorcer palavras. Praticamente toda a carta aos Romanos é para consertar distorções. Provavelmente isso chegou muito aos ouvidos de Paulo. Não é porque Deus manifesta a sua glória quando liberta alguém das drogas que vamos todos usar drogas. Não é esse o plano de Deus para a vida de ninguém. Então, quando a gente fala que Deus libertou, que foi para a glória de Deus, que a pessoa tirou fulano da sarjeta, fulano estava na rua, estava as drogas, estava na prostituição, estava na lascívia, estava na pederastia, e Deus o resgatou, Deus o libertou, glória a Deus por isso, não é razão para que todos, então, venhamos a pecar. Então, aquele que nunca viveu no pecado e dê glórias a Deus pela sua vida e nunca queira entrar e se sujar na lama do pecado. Segunda coisa que a gente vai observar, repare aí o versículo 6, que Paulo vai dizer assim: certo que não, do contrário, como julgará Deus ao mundo? Novamente, Paulo traz à lembrança o julgamento. Veja que isso precisa estar na nossa mente. Eu vejo muito hoje, em muitas pregações, eu assisto muitos vídeos de mensagem, tem muitos pastores que eu gosto demais de ouvir mensagem. Eu gosto de separar tempo
Ao invés de ficar assistindo série, eu prefiro procurar uma mensagem de homens de Deus que eu confio na internet e ouvir as mensagens dele. Eu prefiro, ao invés de assistir e maratonar uma série, eu prefiro assistir 5 pregações e aprender da palavra. É uma escolha minha, eu recomendaria para você também fazer essas substituições. Eu aprendo muito. Mas eu tenho sentido muita falta de pessoas que tenham falado e de pregações cristãs hoje mais voltada com relação ao julgamento, a preparação do crente para o julgamento. Vamos ler alguns textos aqui que são importantes que você tenha marcado aí para você não se perder e não perder a tua mente, não perder de vista de que o grande julgamento é real, é promessa de Deus e independente do que venha acontecer no mundo, isso é mais certo do que o sol nascer amanhã. Vamos dar uma lida em Mateus 7, versículos 21 e 23. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículos do 21 ao 23, diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então muito cuidado com aquele dia por não se fazer conhecido por Deus. Desobediência leva ao desconhecimento. Então quando você vive muito gerido pelo pecado, isso significa que você não está buscando intimidade, relacionamento com Deus. Repare que Jesus ele faz questão de dizer aqui, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Repare aí no versículo 21, aquele que faz a vontade do meu Pai. Não é aquele que faz a sua própria vontade e cega os pecados. Então a gente precisa saber se essa gestão na minha vida, essa troca de gestão aconteceu. Quem é que gere, quem é que guia, quem é que coordena, quem é que me direciona, quem é aquilo, qual é o lado dessa moeda que mais me impulsiona, que mais me leva a fazer a minha vontade ou a vontade do meu Pai. Então vamos lá, Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, fala assim: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Se você tem dúvidas com relação a esses livros, a gente tem uma playlist aí a respeito de Apocalipse. Só você ir lá na playlist, vai lá no capítulo 20 e assista os vídeos correspondentes a esse trecho aqui, né, do capítulo 20, que vai do 11 até o 15. Então assista os vídeos correspondentes, que eu acho que vale muito a pena. Não vou falar muito, porque a gente já tem um vídeo explicando sobre isso daí. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13, fala assim: Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Vou dar mais uma lida aqui, eu quero comentar alguma coisa sobre esse texto também de 1 Coríntios, mas vamos dar uma lida em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, fala assim: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Repare que são vários textos bíblicos do Novo Testamento, ou seja, naquela época, os cristãos da igreja primitiva trabalhavam muito essa questão e isso estava muito em mente. Hoje, esse tipo de pregação está um pouco perdido e a gente precisa resgatar mais isso, fazer os crentes olharem mais e pensarem mais com relação ao julgamento, ao grande dia, para que a gente esteja preparado para aquele dia. Eu e você fomos chamados para estar preparados para aquele dia e não chegarmos diante de Deus e Deus dizer, eu não vos conheço. Vamos ler mais um texto, Mateus, capítulo 25, do 31 ao 40. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, do 31 ao 40, diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do teu reino, que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber?
E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos. E quando te vimos enfermo ou preso, e te fomos visitar. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Repare que aqui fica claro que aquelas pessoas ali vão chegar diante de Deus e elas não estavam fazendo com o objetivo de, vou fazer isso porque Jesus está vendo, sabe? Não é aquela coisa intencional. Mas a prática do bem, a realização de coisas do bem, já fazia parte da sua vida. Por quê? Porque eles trocaram a gestão da sua vida. Quando você troca a gestão, você consegue canalizar a tua mente, a tua vida para as coisas do bem. E aí as coisas do bem se tornam naturais para você. Eram tão naturais para essas pessoas, ou serão, lembra que isso aqui está falando também de futuro, serão tão naturais para esse tipo de pessoas que elas nem estavam imaginando, mas eu fiz isso contigo, Deus. Eu nem lembro direito quando foi que eu fiz. Jesus vai dizer quando fez a uns pequeninos. Ou seja, o estilo de vida deles era fazer o bem, era praticar a justiça de Deus. Isso manifesta a justiça de Deus. Isso manifesta a glória de Deus. E é esse tipo de coisa que a gente precisa ter em mente. Por fim, a terceira coisa, a gente já falou aí, né, até o versículo 8, Paulo ele vai trabalhar essa linha de raciocínio, que a melhor maneira de manifestar a justiça de Deus não é pecando, é fazendo o bem e sendo obediente. E aí outros textos também do Novo Testamento vão corroborar, vão colaborar com Paulo, vão concordar com Paulo, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? A Bíblia explica a própria Bíblia. Então vamos dar uma lida na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 24 e 25. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 24 e 25, fala assim: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Repare que João faz questão de enfatizar a expressão de permanecer, ou seja, não é só experimentar, não é só participar de um culto de domingo, não é só participar de um momento de adoração, ou de um congresso, ou de uma conferência, e sentir ali a presença de Deus, mas é a permanência, é aquilo que você faz no dia a dia, é a transformação do teu estilo de vida, é a troca da gestão, é a busca, é o que te satisfaz, é o que te alegra, são as coisas que realmente satisfazem você, que te motivam, que te impulsionam e que te fazem pensar no céu, é o quanto o céu, o julgamento, estar na presença de Deus é importante para você, tá entendendo? Então isso faz a diferença. A gente também já tem uma playlist aí sobre a primeira carta de João. Se você quer saber mais sobre isso, vai lá nas nossas playlists, procura a primeira carta de João e você vai achar esse capítulo aqui. Você vai conseguir tirar também essas dúvidas. Para terminar o vídeo, quero terminar com o texto de João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Querido, se a vida eterna está presente em você, você precisa levar Cristo para outras pessoas. Você precisa fazer Cristo conhecido com a tua vida, com as tuas palavras, com as tuas ações, com o teu caráter. Isso precisa manifestar Jesus a outras pessoas, porque essa é a vida eterna, que conheçam a Jesus. Então, se a nossa vida não manifesta Jesus pelo bem, pela justiça que a gente faz, então alguma coisa está errada com a nossa vida e não com Deus. Então não condene Deus, não despreze Deus e não esqueça Deus porque alguém errou, porque alguém está deixando de cumprir, porque alguém não entendeu a palavra. É por isso que você precisa estudar a palavra. Antes de atirar a pedra no telhado do vizinho, olha se o teu telhado não é de vidro também. Antes de tirar o argueiro que está no olho do teu irmão, vê se de repente não tem uma trave aí no teu olho e tira primeiro a trave do teu. Lê o livro que eu indiquei aqui, né, que está aqui no primeiro link da descrição, que é Perca Peso Tirando a Trave do Olho, e você vai conseguir enxergar isso melhor. Então a gente precisa estar mais voltado para Deus e entender que depois de Cristo, a vida do cristão, ela foi feita para manifestar a glória de Deus e para fazer Jesus Cristo conhecido àqueles que ainda não o conhecem. Tá bom, gente boa? Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe rica e abundantemente.